O Mercosul em destaque. Interrede Notícia. A América Latina está vivendo momentos importantes, projetos audaciosos, projeto de rota de exportação, de importação, já que é uma região altamente produtiva, exportadora e importadora de produtos internacionais. O projeto que está em vigor agora, que está acontecendo, que está quente no coração, na mente, no desejo da população latino-americana, se chama RILA, Rota de Integração Latino-Americana. É uma rota de exportação, de escoar produtos desde o Brasil até o Chile. Os 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, fazem parte desse projeto. Quem nos fala mais sobre isso é o reitor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Fábio Edir Santos Costa. Ele nos explica detalhes desse projeto tão audacioso que promete uma grande revolução na América Latina. Professor, a universidade, então, fazendo essa participação direta com esse projeto audacioso aqui da América Latina. Como que se dá isso? Por meio da rede universitária da Rota de Integração Latino-Americana. Não é só a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Hoje são 12 universidades, 6 brasileiras e outras 6 paraguaias, argentinas e chilenas. Por meio do consórcio que foi criado, dessa integração das universidades, nós sabemos que hoje cada universidade trabalhando no âmbito de sua área de atuação, com desenvolvimento local, ao que ela já está apta e tem seus programas de pós-graduação, seus projetos de pesquisas, suas ações, cada uma conhece a sua realidade local. E pela troca de informações, pelo intercâmbio cultural, técnico-científico que está sendo proposto por essa rede, nós temos o compromisso, cada uma na sua área de atuação, subsidiar seus governos, seus agentes públicos para a ideal tomada de decisão, em relação principalmente a essa proposta do corredor bioceânico que está sendo apresentado. A primeira proposta, isso ela já tem pelo menos 4 ou mais anos que inicialmente foi proposto, seria uma rota de saída pela Bolívia, saindo no caso Mato Grosso do Sul, por Corumbá, Porto Soares, Bolívia, chegando até os portos do norte do Chile. Ela se mostrou inviável principalmente pelas questões político-administrativas daquele país. Como, por exemplo, do ponto de vista legal, somente podem dirigir caminhões motoristas bolivianos. Então você imagina um transeunte, um caminhão, seja ele brasileiro, argentino, paraguaio ou chileno, ao adentrar na Bolívia, o proprietário do caminhão ou motorista responsável pelo caminhão, ele não pode mais dirigir, tendo que contratar um terceiro para dirigir o seu próprio veículo. Então isso inviabiliza qualquer atividade. Sem contar também na insegurança do ponto de vista político em relação aos povos da região do norte da Bolívia, que por aí teriam algumas questões legais, principalmente em terras dos povos nativos e povos indígenas, que teriam algumas questões não só socioculturais, mas também administrativas do acesso ou não a determinadas áreas. A segunda rota planejada, que foi essa que nós tivemos a oportunidade de apresentar, e aquela que está sendo trabalhada com o compromisso entre os presidentes dos 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, é uma rota que ela inicia-se no lado brasileiro, no município de Porto Murtinho, passando por cima do Rio Paraguai, na ponte que está sendo objeto de estudos nesse momento, chegando até Carmelo Peralta, Poço Rondo, Mariscal e Cigarríbia, cruzando a fronteira com a Argentina, passando no norte da Argentina, região de Salta, Jujuy, passando São Pedro de Atacama, cruzando a Cordilheira dos Andes e chegando até os portos do norte do Chile, Antofagasta e Mejillones. E no caso do Paraguai, cruzando todo o norte do Paraguai na região do Chaco. Bom, é um plano audacioso para a América. E quem paga esse negócio? Da onde é a previsão de vir o dinheiro? Dos 4 países, quem financia? Bom, cada país tem o compromisso de fazer o financiamento na sua área de jurisdição. Por exemplo, do lado chileno, praticamente toda a infraestrutura já está posta, já existe. Do lado argentino, até meados do ano passado, início desse ano, ainda faltava algo em torno de 60, 80 quilômetros a serem asfaltados, os quais já estavam contratados e o governo argentino estava realizando. O maior trecho e a maior obra de infraestrutura necessária para a consolidação desse corredor é do lado paraguaio, é dentro do território paraguaio e daquela região que vai cortar o Chaco, naquela região também popularmente da rodovia chamada de Tranchaco.
são praticamente 800 quilômetros. Desses 800 quilômetros, 400 o governo paraguaio já licitou. Inclusive uma empresa, foi uma licitação internacional, uma empresa brasileira já está iniciando as atividades, deve iniciar agora, ainda nesse semestre, as ações, as atividades próximo ao município de Carmelo Peralta, adentrando em relação ao Chaco. A ponte sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, por se tratar de uma obra de caráter internacional ligando dois países, ela será igualmente dividida os seus custos pelo governo brasileiro e o governo paraguaio. É lógico, todo o acesso do lado brasileiro é responsabilidade do Brasil e todo o acesso do lado paraguaio é responsabilidade do governo paraguaio. Porém, a ponte em si, ela será dividida 50% para cada país. Foi citado aqui um ponto fatal que o Brasil, principalmente o Brasil, vive, que é a questão aduaneira. A aduana, os portos de aduana do Brasil não chega a ser morosos, são vergonhosos. Como que a universidade está fazendo esse estudo? Qual a proposta da universidade para que isso possa mudar, para que seja viável essa conclusão de transporte? Bom, as universidades em si elas não serão responsáveis por esses trabalhos, mas elas devem em si contribuir na busca de soluções, principalmente utilizando os modelos já existentes, os modelos, seja os modelos que nós já temos aqui na América do Sul, modelos europeus ou norte-americanos, os próprios dos países asiáticos, onde esse comércio entre países ele já é uma realidade e às vezes realidades que são milenares, né, de transporte e tráfego e tudo mais. E como nós temos um processo de informação e da tecnologia da informação bastante acelerada hoje, de uma forma bastante dinâmica, eu entendo, né, é uma questão bastante pessoal minha, que nós não precisamos reinventar a rota. Nós precisamos sim adaptar os sistemas, os processos que já existem em outros países. Por exemplo, um caminhão que trafega 1.000 quilômetros ou 2.000 quilômetros dentro da Europa, ele passa tranquilamente por 3, 4, 5 países. Como um caminhão consegue passar por todos esses países lá, levando suas cargas e sem não necessariamente ficar parado de uma forma morosa, ou um processo moroso entre as aduanas? Com certeza isso já existe. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista fiscal aduaneiro, adaptá-las às realidades, seja do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Chile. Eu tenho certeza que isso, se houver uma vontade política, isso vai acontecer e as universidades têm a obrigação, né, o compromisso e a obrigação de dar o suporte técnico-científico para isso. A universidade é universidade pública, né, do Estado, então quer dizer que é um braço do governo que está fazendo parte desse projeto. A universidade vai apresentar, nesse caso de estudo, todas as viabilidades. Aí cabe aos executores, que é no caso os agentes diretos do governo, fazer isso. Há uma crítica dos investidores internacionais, principalmente da Europa e da Norte América, quanto à América Latina, que trabalha ainda com o sistema todo em papel. Isso é demorado, é uma coisa ruim para o comércio exterior. Existe a possibilidade, vai haver esse empenho para digitalizar essas informações para que as coisas aconteçam de maneira rápida, igual se propõe? Sim, com certeza. Não se pensa em fazer nada que seja físico do ponto de vista de documentação. Todo o processo de certificação ele deve ser todo informatizado, né? E, acima de tudo, os sistemas precisam conversar. O sistema brasileiro precisa conversar com o sistema paraguaio, das agências de controle e fiscalização das aduanas, elas precisam conversar, e até haja o processo de um espaço físico comum. Por exemplo, na região entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, que seja encontrado um local de consenso entre os dois países para que nós tenhamos um hub, um porto aduaneiro, uma região aduaneira, onde as atividades do governo paraguaio e do governo brasileiro sejam executadas no mesmo espaço físico, estando ele em território brasileiro ou paraguai. Isso vai facilitar em muito, né, os processos e, acima de tudo, os sistemas precisam conversar. Né? E relembrando que nós teremos aí, para dar seu suporte, não só a nossa universidade, do lado brasileiro são 6 universidades e também as outras 6 universidades paraguaias, argentinas e chilenas. Professor, já existe, na verdade, gargalos no transporte latino-americano num todo, principalmente no Brasil. Obviamente, com esse fluxo maior, esse gargalo vai se estreitar cada vez mais. A universidade já está estudando
um meio de formar mais profissionais para deixar aptos a esse mercado de trabalho para poder satisfazer as necessidades. Realmente isso é uma necessidade também que o governo vê, né? Sim, nós já temos no âmbito da nossa universidade a proposta de criação não só de cursos de graduação, mas também de pós-graduação na área de direito aduaneiro e logística e transporte de cargas, que já está internamente aprovado, e nós devemos ter a oferta agora a partir do início de 2019. Da mesma forma, na existência dessa rede, esse mesmo curso, tendo algumas pequenas adaptações que se façam necessárias, ele está sendo proposto para que ele seja replicado em cada uma das universidades, em cada um dos países que compõem a rede, para que nós tenhamos, de uma forma simultânea, profissionais qualificados que venham atender as demandas locais nos 4 países por onde a rota vai passar. Quer dizer que esse novo projeto, essa nova rota, não traz só benefício de transporte, mas assim, num todo, gerando empregos em todas as áreas. Sim, em todas as áreas. Além do benefício de transporte, nós entendemos e acreditamos que os maiores beneficiados serão a própria sociedade. E, acima de tudo, do ponto de vista, o turismo será a principal atividade que irá dar o suporte às ações da rota na sua fase inicial. Muito mais do que um transporte de carga, nós sabemos toda a questão da logística, das empresas se adaptarem, das questões modais que são necessárias, da infraestrutura de suporte ao transporte de cargas. Nós entendemos que nós, cidadãos comuns, que quisermos trabalhar ou passear com os nossos familiares, e do ponto de vista do turismo, do conhecimento, né, da rota, da integração entre a sociedade, isso vai se dar de uma forma muito mais rápida e mais ágil, e que entendemos que vai ser a primeira atividade econômica a ser beneficiada. Bom, as atividades do lado do Paraguai, como eu disse, já se iniciaram. As obras da Tranchaco já se iniciam nesse semestre, e a previsão é que do lado brasileiro os estudos de viabilidade técnica e ambiental da ponte ficam prontos até final desse ano, início de 2019, para dar suporte ao processo de licitação internacional da ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, que será executada pelos 2 países. A previsão ao todo é que, num prazo de 3 anos, essa rota ela já esteja consolidada do ponto de vista da sua infraestrutura. Interrede Notícia, a notícia direto da fonte.